Olá, boa noite! Está começando mais um painel regional aqui pela telinha da Rede Família. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo vai ser com Luiz Rossini, ele que é presidente da Câmara Municipal aqui de Campinas. Eleito para comandar a Câmara de Campinas para o biênio 2023 e 2024. O vereador Luiz Rossini está em seu 6º mandato como parlamentar aqui na cidade. Luiz, formado em administração com especialização em orçamento e contabilidade pública, é mestrando em planejamento energético e também meio ambiente. Bom, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela sua participação aqui no nosso painel. Eu que agradeço, porque a oportunidade de participar desse programa que tem uma audiência fantástica é uma honra, uma alegria e acho que até um dever, né, de prestar contas do mandato. É isso aí, para os eleitores que estão sempre atentos, né? Bom, Rossini é autor da lei que instituiu o Dia Municipal da Comunidade Italiana, também é autor da lei que obriga a Prefeitura a instalar sinalização e redutores de velocidade ao redor das escolas aqui de Campinas, também é autor da lei que dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no local que a mãe escolher, não sendo obrigadas a utilizarem áreas segregadas para tal finalidade, né? Aqueles cantinhos separados. E também é autor da lei que elimina aí os fios condutores de energia caídos e pendurados, que além de comprometer a segurança e a mobilidade urbana, prejudicam esteticamente a cidade toda e o meio ambiente. E é também o autor de uma das leis aí que foi um apelo de grande parte da população, principalmente de regiões que sofrem com os tal dos pancadões. E proíbe o excesso de volume de som de carros estacionados, com o objetivo de preservar, né, o sossego ali das pessoas que moram nesses locais e que hoje, infelizmente, passam por isso. A gente vê outras cidades, a própria capital, São Paulo, né, é difícil enfrentar esse tipo de situação e a gente precisa realmente ter regulamentação para isso, né? Por isso a importância das leis. Sem dúvida. Aliás, esse conjunto de leis, né, o fato de estar no 6º mandato me permitiu até produzir algumas leis que eu considero importantes para melhorar a qualidade de vida, melhorar a vida das pessoas na cidade. Mas elas nascem a partir de demandas da própria população. A população muitas vezes procura os vereadores trazendo problemas e o vereador, para resolver o problema, tem que estudar. A Câmara oferece alguns instrumentos, indicação, requerimento, e às vezes a forma de você enfrentar o problema é mudando a lei ou criando uma lei. A lei do pancadão, por exemplo, já havia várias demandas, reclamações, porque era um inferno na vida das pessoas que tinham que conviver muitas vezes até altas horas da madrugada com aquele som ensurdecedor, aquele barulho que não deixava às vezes a pessoa assistir televisão em casa, muito menos dormir, né? Pessoas idosas, problemas de saúde, crianças. E a forma de enfrentar esse problema foi criando uma lei específica para proibir esses eventos. Já havia, na ocasião, a lei do silêncio. Você tem uma portaria, uma resolução do CONTRAN que proíbe veículos trafegarem com som acima de 55 decibéis. A perturbação do silêncio é um crime. Mas muitas vezes a população reclamava, ou o guarda municipal, polícia militar chegava lá, a pessoa diminuía o som, você não tinha o que fazer. Aí nós fomos buscar na lei de crimes ambientais, um princípio da lei de crimes ambientais, porque o excesso de ruído, a poluição sonora também é um tipo de poluição. E você produzir poluição é crime. E essa lei 9.605 diz, a primeira providência é cessar a fonte, ou seja, reduz o som. Mas você já praticou o crime, né? Então isso permitiu que ao constatar a guarda municipal, a polícia militar, já lavrasse a multa, quer dizer, autuasse o infrator, e a nossa lei colocou mais um fator, que era recolher o veículo para o pátio, né? Eram operações de guerra, porque em algumas situações os pancadões eram milhares de pessoas, né, reunidas, tal. Mas foi uma lei de sucesso, virou referência no Brasil, muitas cidades, até capitais, procuraram o nosso gabinete
Mas esse é o papel do vereador, né? É tentar resolver. Graças a Deus, em Campinas, ainda que haja um ou outro, mas hoje nós temos um instrumento legal que dá legitimidade e autoridade para a Guarda Municipal atuar. Se não tivéssemos feito isso, talvez estivéssemos convivendo com situações como a gente vê em outras grandes cidades como São Paulo. E até com crimes, né, terminando aí em homicídios, porque as pessoas acabam perdendo a paciência, vão discutir, enfim. E esses ambientes favorecem também a crimes como o tráfico de drogas, prostituição, enfim, várias outras situações que denigrem toda uma população que mora ali naquele local e que sofre com isso. Chega em casa cansado do trabalho e não consegue dormir, porque está com um som alto na porta da sua casa e você não pode falar nada, porque como é que você vai ali sair e brigar com mais de 1.000, 2.000 pessoas? Né? Você coloca a sua vida em risco. Tinha situações de violência mesmo. E você disse uma coisa importante, porque a questão do som alto, do ruído, a perturbação do sossego era um dos problemas desses encontros. Porque ali você via uma prática de outras situações que a gente não quer para os nossos filhos. Exatamente. A circulação e uso de drogas, bebida alcoólica, né, a vulgarização das relações, as meninas dançando, aquele som de pancadão. E quando saía, na madrugada, acabava esses eventos, eram bandos, verdadeiras hordas, muitas vezes destruindo telefone público, que hoje nem existe mais, é mais abrigo de ônibus, enfim. Então a gente conseguiu enfrentar esse fenômeno com uma lei que eu considero importante, foi uma contribuição do mandato para esse fim. Quer ver uma outra lei que eu considero fundamental, e você mencionou, que obriga a prefeitura a fazer sinalização de trânsito ao redor de todas as escolas. Como é que eu tive essa ideia, né? Aliás, assim, as leis, não é que eu sou um cara iluminado. As pessoas, às vezes, é que trazem a situação e desperta para isso. Eu faço palestras em escolas sobre cidadania, né? Ensinar o que é ser vereador, o que é o vereador, o papel, o que é lei. E sempre faço referência à lei do trânsito, que é o Código Nacional do Trânsito, e algumas coisas que a lei exige. E quando eu estava falando isso numa escola, um aluno, acho que de 11 anos, ele falou: vereador, mas a nossa escola aqui, ó, não tem sinalização, não tem faixa de pedestre, já teve pessoa que foi acidentada, né? Aí me despertou. E aí hoje é obrigação da prefeitura fazer sinalização de trânsito ao redor de todas as escolas. Além de garantir segurança a estudantes, professores, pais, enfim, que frequentam aquela escola, tem um efeito pedagógico, né? Porque ali ele já começa desde pequeno a saber que se a faixa de pedestre é prioridade para ele, né? Que ele tem que respeitar a sinalização. Então, isso é muito legal, saber que você pode, através de uma iniciativa, ajudar a organizar melhor a vida das pessoas na sociedade. E formar bons condutores desde criança é fundamental para a gente ter, inclusive, mais segurança no trânsito. Se a gente pegar os números aí, infelizmente, o nosso país, né, tem números altíssimos de mortes por conta de acidentes de trânsito. Então, já tendo essa consciência desde pequeno, quando eles chegarem na fase, né, de serem ali os motoristas da vez, eles já vão conhecer e já vão saber como é que devem proceder aí para uma segurança maior e uma harmonia no trânsito que a gente está precisando também. Bom, recentemente, a presidência da Câmara de Campinas passou por períodos turbulentos, né, com escândalos envolvendo aí o presidente da casa na época, que precisou se afastar do cargo e tudo mais. O senhor agora está no novo mandato, que reforça ainda mais essa importância de fazer as coisas acontecerem do jeito certo. Qual é o desafio desse novo mandato como presidente? Não, primeiro, o desafio é a gente resgatar a imagem da Câmara, a credibilidade da Câmara. Não por esse feito isolado, esse fato isolado, perdão, né? Até porque a Câmara constituiu uma CPI, que tem autonomia, está fazendo as análises, investigações, mas a gente precisa fazer com que a sociedade tenha consciência de que o poder legislativo é um poder importante para a cidade e que o vereador exerce uma função fundamental para o exercício da democracia. Quando você elabora um projeto de lei que tem uma repercussão como essas que a gente falou, isso demonstra uma das formas de valorização do poder legislativo. Então,
Um dos desafios nessa busca de resgate de imagem é fazer com que a Câmara seja reconhecida, né, como uma instituição importante para a nossa cidade. E que a Câmara pode sim ajudar as pessoas a enfrentar, resolver, minimizar os problemas do dia a dia. E o que eu estou tentando fazer primeiro é chamar a sociedade para debater e discutir os problemas na Câmara, né? É ampliar a discussão. A Câmara é uma frase já assim bastante usada, ela tem que ser aquilo que a gente chama caixa de ressonância da sociedade. Então, quando você promove o debate, o bom debate, permitindo que ideias opostas, inclusive, sejam trazidas para a discussão, mas quando você faz isso com ordem, com organização, com respeito, daí pode sair propostas para aprimorar a nossa legislação, até os programas, as políticas públicas do município, né? Eu acho que isso é da qualidade para o papel do legislativo. Além das ações de fiscalização do governo, a fazer a representação da população. Para isso, Juliana, a gente está tentando aprimorar os mecanismos que a Câmara dispõe, de transparência, por exemplo. Uma das coisas é assim, eu sou do Partido Verde, né? Então, fazer uma gestão, e a Câmara tem que ser exemplo também de sustentabilidade, a gente está tentando diminuir ao máximo a impressão de papel. Então, hoje a pauta não é mais impressa e distribuída para os vereadores, né? A gente já tem a pauta digital, que é fornecida para os vereadores no WhatsApp ou por e-mail. E uma coisa muito legal, que eu acho que isso aí tem um impacto nessa linha de aproximar a Câmara da população, é que a pauta ela está disponível num QR Code. Quem está presencialmente na Câmara, se quiser colocar o seu celular no QR Code, ela consegue ter acesso às matérias que estão sendo discutidas, debatidas, que vão ser votadas pelos vereadores. E quem está em casa também assistindo a TV Câmara, o QR Code fica, ela pode acompanhar a sessão e ver o que está sendo discutido, ter acesso ao projeto mesmo, na íntegra, né? Então, é um mecanismo que amplia a transparência e é importante nesse sentido de, olha, a cidade, o cidadão tem o direito de conhecer tudo aquilo que a Câmara e os vereadores estão fazendo, discutindo, debatendo, né? Esses são os desafios, né? Tornar a Câmara mais próxima da população, da sociedade, mais transparente, né? E atrair, e até estimular a participação do cidadão na vida política da cidade. A gente teve aí, né, acompanhamos uma eleição totalmente polarizada, né, o país dividido aí, a gente percebeu talvez até essa ânsia das pessoas de quererem sim interagir com o que realmente estava acontecendo na política, mas é necessário que isso não seja passageiro, né? Não. E realmente vire uma prática de todo cidadão, que acompanhe o que acontece na Câmara Municipal aí da sua cidade, que acompanhe o vereador que você colocou ali, né, a sua credibilidade, depositou a sua credibilidade, deu seu voto para ele, para saber o que realmente ele está fazendo, porque depois chega a próxima eleição, a pessoa não sabe se quem ela votou vale a pena votar de novo, ou então se é preciso mudar alguma coisa, aí tem as demandas, vem a cobrança, mas espera aí, o cidadão também tem o seu papel, Claro, né? E precisa exercê-lo de forma correta, não adianta também querer ir lá e só tumultuar a situação, né? Tem que realmente ir ali, ó, e acompanhar, ouvir, né, falar o que tem que ser falado, ouvir, porque às vezes o cidadão não conhece ou não reconhece as dificuldades que acontecem, às vezes, dentro de uma Câmara Municipal, né, questões que impossibilitam de resolver um problema imediatamente. sim. Então, às vezes é preciso também o cidadão ter essa questão de ouvir, saber o que pode e o que não pode ser feito, até para cobrar da maneira mais correta possível, né? Você falou com precisão. E, aliás, a gente tem, através da Câmara, tentado desenvolver essa consciência cidadã, né? Nós temos a Escola do Legislativo de Campinas, que é a Elecamp, que tem um programa fantástico, que é o Parlamento Jovem. Nasceu lá atrás, um dos primeiros mandatos ainda meu, que permite que estudantes das escolas públicas ou particulares possam vivenciar durante o período de 6 meses como se fossem os vereadores da cidade, né, os vereadores estudantes. Mas isso permite que a Câmara vá até as escolas
E nós temos um projeto chamado, que iniciou agora, da Câmara na Escola, distribui um gibi que fala qual é a função do Poder Legislativo, qual é o papel dos poderes, né, Executivo, Legislativo, Judiciário, qual é o papel do vereador, nessa linha. Isso é ótimo, né? Porque gibi, inclusive, nos remete à infância, né? É. Hoje quase não se fala mais nisso. É de uma forma lúdica e tem até esse efeito de tentar estimular as pessoas, as crianças, à leitura, né? E acompanharem de perto o que é feito ali na Câmara Municipal. Recentemente, o senhor assumiu aí a vice-presidência do Parlamento da RMC, uma entidade que está lutando para a reinclusão de Campinas no traçado do trem de alta velocidade. Como é que tem sido esse trabalho? Esse tão esperado trem que se fala em praticamente todas as campanhas, né? Sim. Na verdade, esse trem de alta velocidade é chamado trem-bala, né? E a ideia é ligar Rio de Janeiro, São Paulo, e no traçado original tinha São Paulo-Campinas. São 3 importantes regiões metropolitanas e a proposta era interligar os 3 maiores e principais aeroportos internacionais, né? Galeão, Cumbica e Viracopos. Só que agora, ao retomar, esse projeto ficou paralisado, o governo passado não deu ênfase a ele, mas agora no atual governo federal, então a proposta voltou, que nasceu, inclusive no governo anterior, retomar esse projeto. Só que a ANTT, a Agência Nacional de Transportes, Trânsito e Transportes, anunciou o trajeto excluindo esse trecho São Paulo-Campinas, né? E a gente quer, através desse movimento, e o Parlamento Metropolitano, que reúne presidentes das câmaras de toda a região metropolitana, entrou nessa luta para a gente mostrar que seria um equívoco você não trazer fazer esse trecho até Campinas, Viracopos. Por quê? A região metropolitana de Campinas hoje é uma das maiores, né, regiões do Brasil. A nossa economia aqui é pujante. Nós estamos num eixo estratégico de desenvolvimento. Então há todas as justificativas para que a gente mantenha, se sair o trem-bala, que ele chegue até Campinas. Os benefícios são enormes, não só para a população de Campinas e da nossa região, mas para o estado de São Paulo, talvez até para o Brasil. Então, levamos essa proposta e o parlamento encampou a ideia no sentido de usar a nossa força política para sensibilizar, né, o Ministério dos Transportes, o governo federal, presidente da NTT, no sentido, vamos repensar e fazer com que o trajeto original seja integralmente executado, né? É uma luta política que a gente tem que fazer. E quando a gente faz no conjunto, ganha força. Potencial Campinas tem, né? Sim. E realmente seria aí uma injustiça deixar fora desse trajeto. E como a gente falou, um projeto que foi pensado já com Campinas nesse trajeto não foi à toa, né? Por conta da importância que a metrópole tem, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. Outros projetos de integração regional são discutidos nesse parlamento na RMC. E por que essa entidade é tão importante quando a gente fala em estratégia? Por exemplo, eu vou dar na pandemia, nós vivenciamos um problema que o sistema de encaminhamento das vagas do sistema de saúde é o sistema CROSS, né, que é um centro de referência e tal, que é comandado pelo Estado. E às vezes pacientes de Campinas ou de cidades da região eram encaminhados para hospitais no fim do mundo aqui do estado de São Paulo. Então há uma proposta, isso já tinha sido discutido lá atrás, de criar o que ele chama o CROSS regional, ou seja, que tenha uma regulação, né, da ocupação dos leitos de UTI, leitos hospitalares na rede de hospitais da nossa região, né, priorizando, obviamente, a população da região. O benefício é que se um paciente daqui é internado no hospital próximo, facilita a vida da família, né, são vários benefícios. E essa é uma demanda que o parlamento abraçou novamente, teve reunião ainda na gestão passada com o secretário estadual de saúde, os prefeitos também apoiam essa iniciativa, mas é uma estratégia importante para melhorar o atendimento, né, de hospitalização dos pacientes da nossa região. Todos os municípios da região certamente seriam beneficiados. E, de certa forma, também beneficiaria as outras regiões, né? Porque se você não exporta paciente,
você permite que as vagas em outras regiões sejam utilizadas também por pacientes daquela mesma região. Esse é mais um exemplo, né, da importância e a força do parlamento, né, do ponto de vista de defender projetos que sejam importantes para todos os municípios da região. Nesse caso, até a questão da própria logística, o custo que você tem do transporte de um paciente que às vezes está em estado grave, não é simplesmente um transporte ali, precisa de uma UTI para isso. Então, realmente faz sentido que cada paciente fique próximo à sua região, até para a família poder acompanhar, o que faz toda a diferença também no tratamento, né? Bom, o senhor disse que é do Partido Verde, vamos falar de um assunto agora que faz parte aí praticamente do dia a dia, né? Recentemente a gente comemorou o Dia Mundial da Água. Desde o primeiro mandato, né, lá em 1989, o senhor já demonstra uma preocupação com o meio ambiente, por isso até o partido. Essa proposição, né, de uma emenda aqui em Campinas de ter 100% do esgoto coletado, isso já era uma emenda, né, que o senhor tinha feito aí. Na verdade, eu coloquei na lei orgânica, não é só coletado, é tratado. Tratado, que é também, claro, o principal, né? Não adianta coletar e, né, deixar ali e depois despejar novamente em outro lugar. Precisa realmente ser tratado. Atualmente, como presidente da Câmara, quais são aí os seus projetos para o meio ambiente? Eu acho que, primeiro, Campinas hoje é referência. Eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente nos últimos anos e Campinas produziu muita lei que dá condição de ter uma gestão ambiental de sustentabilidade. A nossa meta é fazer de Campinas uma cidade sustentável. Primeiro é fazer com que as leis criadas sejam efetivamente exercidas, né, aplicadas, né? Mas há desafios ainda que a gente precisa enfrentar. Campinas ainda não tem uma gestão de resíduos sólidos de acordo com o que preconiza a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje vou chamar lixo residencial de Campinas, mais de 1.000 toneladas dia é coletado e é levado por um aterro fora de Campinas, atravessando 3 municípios. E a gente precisa resolver essa solução, ter a solução aqui, local. Então, continuar perseguindo essa meta, né, de ter uma solução definitiva dos resíduos de Campinas é um dos objetivos da Prefeitura e a Câmara pode contribuir estimulando o debate, aprovando lei. É só para dar um exemplo. A gente tem a necessidade de rever a política de arborização, que nasceu de um projeto de lei meu, uma iniciativa minha lá atrás, há décadas, né? Mas a gente viu por todas as ocorrências recentes aí que a gente precisa adequar e fazer algumas ações importantes, porque a árvore é fundamental para a qualidade de vida, não é só estética, não é só beleza, além de ser abrigo para fauna, pequena fauna silvestre, ela ajuda a melhorar o clima, né, a qualidade do ar e é abastecimento de água, é reservatório de água, né? Então a gente precisa aprimorar isso, é um desafio de fazer com que a política da arborização seja efetivamente aplicada e a gente precisa aumentar o número de árvores na cidade, né? Então são desafios que a gente quer discutir, tratar e utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Assim, reduzir desperdício em todas as áreas, consumir menos energia. Eu quero ver se a gente consegue fazer da Câmara um exemplo de sustentabilidade com energia solar, estão estudando essas coisas. Esses são os desafios nessa área ambiental que a gente pretende enfrentar. Acho que são os desafios, na verdade, do mundo todo, né? Porque o que a gente está vendo acontecer com o clima, essas mudanças climáticas, essas temperaturas extremas, a gente vem passando por chuvas que não eram comuns nessa época do ano, situações que a gente não vivenciava dessa maneira. Então, cuidar do meio ambiente tem que ser prioridade se a gente quiser continuar por aqui, né? Com certeza. Aliás, esses eventos extremos, que são consequência das mudanças do clima, né, precisam ser enfrentados pelas cidades. Hoje as cidades precisam se preparar, pelo menos para mitigar parte desses efeitos. A questão das chuvas intensas, em curto espaço de tempo, curto período e concentrado numa região. Enchentes, né, os alagamentos,
infelizmente, as cidades não foram preparadas para enfrentar essa situação. Então, repensar esse desenho urbano, né, criando soluções para essas situações é fundamental. Então, a Câmara, obviamente, ela tem feito debates, discussões, no sentido de falar o que precisa ser feito para que Campinas, né, se prepare para enfrentar essas situações. A gente fala nesse momento de enchentes, mas nós vivemos numa região que ainda é de insegurança hídrica. Essa água toda que chove, vai embora, acabou. Aí tem além, como você tem excesso de chuva, você pode ter períodos de estiagens prolongadas. Como 2003 e 2014. Então a gente precisa pensar em ter esses sistemas de reservação de água bruta, armazenar essa água no período de chuva e utilizar no período de seca. Ações de redução de perda do sistema, né? Reativar as nascentes, proteger as nascentes, né? Então é um conjunto de medidas que as cidades têm que adotar, e a cidade de Campinas, por exemplo, também para a gente se preparar para enfrentar essas dificuldades que estão aí, né? E a nossa sobrevivência depende disso. Com certeza, não dá para a gente ficar aqui sem a gente ter um meio ambiente que favoreça, né, a vida humana, né? Porque se a gente continuar nesse caminho aí, teremos dias bem piores lá na frente. Bom, olhando para um futuro aí, já que a gente está falando, né, lá na frente de Campinas, até o seu final do mandato como presidente da Câmara, que projeto o senhor pretende voltar e viabilizar aqui para a nossa cidade? Eu acho que isso vai surgir a partir desses debates, dessas discussões que a gente tem chamado, tem estimulado, né? Quando a gente reúne com segmentos das várias áreas da cidade, segmento empresarial, comercial, de vários segmentos de trabalhadores, acabam surgindo propostas, né, para enfrentar esses problemas. Nós temos o desafio hoje de requalificação da área central de Campinas, que está deteriorada, que está assim. Então, pensar soluções para você devolver a vida para a região central de Campinas, né, onde as pessoas possam se encontrar, conviver com saúde, com segurança, com qualidade. Onde o comércio possa abrir as portas, né? Assim, são alguns exemplos de projetos que a gente tem que pensar. Óbvio, a gente pensar na segurança, saúde também, né? Campinas investe muito em saúde, né? Muito, acima do limite estabelecido pela lei orgânica e pela Constituição. Mas ainda é pouco para a necessidade da população. Então, como organizar esse sistema de saúde, fazendo com que o recurso possa cumprir o seu papel, que é garantir o direito básico, né, à saúde pública para todo cidadão. Aprimorar leis, nem sei se é leis, aí eu acho que é mais questão de gestão, né? Mas isso a gente tem, a cada encontro que a gente faz, tem surgido propostas da sociedade, né, que podem ser traduzidas através de novos projetos de lei, para aprimorar a lei que já existe ou até que criar novas, né? Então, a gente tem vários temas, várias áreas que a gente sabe precisam ser enfrentados, mas a solução virá da discussão com as próprias sociedades. Fica aí o convite, então, né, para todos participarem ali da vida pública, não só de Campinas, mas, como a gente falou, cada um aí do seu município. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Queria te agradecer, passou rápido, né? Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que quero agradecer, Juliana, parabenizar você pelo programa, pela sua audiência e deixar a Câmara de Campinas à disposição de todos aí, né? Estamos, assim, fiscalizar, cobrar, sugerir, criticar é importante para aperfeiçoar o mandato de todos os vereadores. Isso aí. E as portas aqui da Rede Família também estão sempre abertas, viu? Até uma próxima oportunidade. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no nosso próximo painel regional. Até lá!